Olá, queridos irmãos, que bom, estamos de volta aqui, dando seguimento, neste domingo de recesso, onde estamos estudando a palavra de Deus em casa, por assim dizer, e transmitindo e compartilhando-a para os nossos queridos irmãos. Eu quero ler aos irmãos, aos amados, um texto da palavra de Deus, de João, capítulo de número 11, versículo de número 40. Nós vamos ler este versículo juntos e vamos meditar um pouco nele também, no seu contexto tão rico, quando fala sobre este milagre extraordinário, sobre a ressurreição de Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Queridos, a gente analisando esse texto, analisando também a nossa vida num todo, numa esfera de vida cristã, a gente, se parar para analisar, a gente tem visto muito pouco da glória de Deus porque não temos exercido a nossa fé como deveríamos exercer. É bem verdade que a palavra de Deus ela nos estimula. A palavra de Deus faz com que nós cresçamos em fé. Diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, se envolver com a palavra, estar a cada dia mais e mais voltados a esta palavra, para que a nossa fé, a nossa crença em Deus, ela cresça a cada instante. Quando o apóstolo Paulo ele disse: eu sei em quem eu tenho crido, ele falou com todas as suas convicções, porque ele estava muito próximo à palavra, ao próprio Jesus. Ele se entregou. E nós, muitas das vezes, queridos, se pararmos para analisar direitinho, a gente não sabe muito bem em quem a gente tem crido. A gente até verbaliza: eu creio em Deus. Mas como tem sido a minha vivência, o meu testemunho, a minha realidade de vida em relação a este crer? Porque o meu crer, ele não pode ser um crer superficial. Ele não pode ser um crer tão somente porque outros dizem crer e eu também quero ir com eles e eu também digo que creio. A gente vê aqui nesse episódio, queridos irmãos, como disse, um texto extraordinário, falando sobre a ressurreição de Lázaro, um texto longo e rico em ensinamentos para nós. Em dado momento, então, quando Jesus pede para que a pedra fosse removida do sepulcro, quando Lázaro já havia falecido há 4 dias e já se percebia através do cheiro, se percebia o cheiro ruim, porque o corpo já estava em putrificação, mas Jesus ele realiza o milagre, o impossível, à vida daquele que crê. Por isso no versículo 39 diz: Disse Jesus: Tirai a pedra. A Marta, irmã do defunto, irmã de Lázaro, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Aí é onde Jesus usa desta oportunidade para dar, não só a Marta, mas a todos os que ali estavam, e a nós outros no dia de hoje, um ensinamento muito grande com respeito a crer, a fé, a convicção, a certeza. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. A convicção de Jesus em relação à resposta do Pai também era algo conclusivo. Então eu quero voltar, queridos, ao versículo de número 40. Quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Quando nós cremos e exercemos este crer, a despeito
de tudo que está ao nosso redor, contribuindo para que nós não creiamos, para que nós não exerçamos a nossa fé. Muitas coisas que estão à nossa volta, nos trazendo dúvidas, nos questionando. Nós precisamos ter um posicionamento. Se creres, verás a glória de Deus. Eu já tenho dito isto. Não lhe disse que se você crê, você verá a glória de Deus? Se você crê. Então é uma condicional. Se eu creio em Deus e se eu exerço esta crença, se eu me lanço, se eu fecho os olhos e me lanço nos braços do Pai, sabendo que Ele está ali para me amparar, mesmo que com os olhos físicos eu não o veja, mas eu me lanço nele, então eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver o manifestar do poder de Deus na minha vida. Nós realizaremos proezas, porque Deus agirá em nós de uma forma extraordinária, queridos irmãos. Já parou para analisar isto? Quantos milagres não têm acontecido na nossa vida, quando Deus está ali, querendo que tais milagres aconteçam em nós, não acontecem porque nós não cremos e, consequentemente, não estamos vendo a glória de Deus. Claro é que em todo momento da nossa vida a gente vive milagres, aqueles milagres em que todos são alcançados por Ele, o respirar, o alimento, não é? A saúde, o vigor. Mas existem coisas pontuais que Deus quer realizar na nossa vida que ainda não fora realizado, queridos, porque nós não estamos preparados para o crer. Nós não estamos preparados, não sei se não para crer ou se não estamos preparados para contemplar a glória de Deus. Então, a nossa vida precisa estar em santificação, em santidade diante do Senhor. Jesus, ele promete a glória de Deus a quem crê nele. Aí a pergunta é, você crê no Senhor? Você crê que esta glória dele, de Deus, pode ser manifesta na sua vida? Nos planos que você já tem colocado diante dele? Na sua família? Na conversão de um ente querido? Nas realizações de sonhos? Sonhos esses que já estão pautados em Deus, mas que precisa agora você se lançar de verdade. Senhor, eu creio, sim, eu creio. Eu não tenho dúvida. Por mais que seja bastante absurdo aos nossos olhos contemplar algo que Deus queira fazer. Eu acredito, queridos, que em momento algum, naquele episódio lá, quando Lázaro estava morto, já estava no sepulcro, e quando muitos ainda estavam ali, porque Jesus pediu para que o levassem até o sepulcro, então acompanhou um grupo de pessoas. Então muitos não imaginavam, provavelmente achassem que Jesus fosse ali para prestar uma última homenagem, não é, ao seu amigo, pois Lázaro era seu amigo, por mais que ele já estivesse em decomposição. Então muitos não imaginavam que Jesus fosse realizar tamanho milagre. Até porque a indagação das suas próprias irmãs eram: ah, Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, se o Senhor tivesse encontrado ele com vida, ainda que fosse com um fio de vida, com certeza o Senhor teria curado. Com certeza o Senhor teria realizado o milagre do restabelecimento. Mas eles não imaginavam que o fator ressurreição de Lázaro fosse algo que acontecesse. Provavelmente isso não passasse pela mente de nenhum dos que ali estavam. Mas para a glória do Senhor, Lázaro ressuscitou, para que as pessoas que ali estivessem pudessem crer. E a pedra precisou ser removida. E o que precisa ser removido, queridos, das nossas vidas, há de ser removido por nós mesmos. Porque Deus quer fazer o seu milagre a partir do momento
em que nós mesmos nos dispormos à realidade, à liberalidade, à autorização dele na nossa vida. Então volto ao texto. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então não duvide, sob pretexto algum. Esteja preparado, meu amado irmão, minha amada irmã, para contemplar a glória de Deus, para ver o impossível de Deus. Provavelmente você tenha visto ao longo da sua vida, você esteja vendo simplesmente o possível, simplesmente o provável, simplesmente aquilo que a sua condição humana pode realizar. E quando foge do seu controle, fica por isso mesmo. Não dá para fazer, acabou, não há mais esperança. É aí que o Senhor entra. É aí que Deus age para que a nossa vida esteja então sendo vivenciada, esteja sendo intensificada pela manifestação do seu poder. Então, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós crermos, nós veremos o impossível de Deus. Estejamos preparados para isso, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Querido Deus, em nome de Jesus, prepara-nos, ó Pai, para vermos, para contemplarmos a Tua glória. Ó Deus, estamos numa superfície muito rasa, onde não estamos nos aprofundando no poder, na majestade, na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós. Deus, dá que nós sejamos ousados, santificados, inteiros diante do Senhor, para que a manifestação do Teu poder na nossa vida seja uma realidade. Que tiremos a pedra, que tiremos aquilo que impede a ação do Senhor, aquilo que nós mesmos podemos fazer e devemos fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, continua cuidando da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus eleitos. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus em Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, meus irmãos da Igreja Batista em Sacramento, querido ouvinte, você que também nos assiste, que Deus o abençoe em nome de Jesus e que você continue firme na presença do Senhor. Amém? Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima.